torne enfadonha, nem cansativa. Nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus. Ficaremos na dispensação do Senhor para a revelação da Palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Vamos ler versículos 11, 12 e 13. Vamos ler a Palavra de Deus? Iniciando no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 11, que diz assim a Palavra do Senhor: Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Livro de 1 Reis é o próximo livro, irmãos. Livro de 1 Reis, vamos ler o capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5, vamos ler alguns versículos, mais precisamente 4 versículos deste capítulo. Capítulo 5 de 1 Reis, versículo 3. Amém? Diz a palavra do Senhor: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Versículo 13: E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva de gente. Capítulo 6, versículo 1. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Versículo 4. E fez a casa janelas de vistas estreitas. Versículo 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Versículo 9. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Versículo 12. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, o teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. 14. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Versículo 19. E por dentro da casa interior preparou o oráculo, para pôr ali a arca do concerto do Senhor. Versículo 21. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro,
e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Versículo 23. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Versículos lá no final, versículo 33. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da 4ª parte da parede. Versículo 38. E no ano 11º, no mês de Pul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Pastor, vamos orar ao Senhor? Peço para o pastor vir aqui para a gente estar orando ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude na palavra do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus. Sim, meu Deus. E eterno Pai que está no céu, em nome do Teu Filho Jesus, Aleluia, mais Jesus. uma vez, Senhor, foi lida a Tua palavra, Oh, aleluia. a qual o Senhor tem dado ao Teu servo, meu Pai. Glória a Deus. E cabe a nós, Senhor, que aqui estamos ouvindo aquilo que o Senhor tem, meu Pai, a dizer para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Ao Teu Filho nós pedimos desta maneira, meu Deus, que o Senhor use ele como instrumento nesta noite. Glória a Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre a vida dele agora, meu Oh, Pai. aleluia, Jesus. Usando ele na revelação Sim, meu da Senhor. Tua palavra. Sim, Jesus. Palavra essa que veio falar Sabe sobre a da nossa Tua necessidade, casa. meu E Deus. nós somos casas do Senhor. Aleluia. Espiritual nesta noite. Oh, aleluia. Venha falar conosco. Usa o Teu servo, Senhor. Derrama sobre ele, Senhor, os dons espirituais e revela o Teu querer, a Tua vontade. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor. Pode se aceitar? Aleluia. O cenário pode sentar também. Já estou indo. Irmãos, buscando a palavra de Deus, que foi uma palavra que, folheando a Bíblia, Deus me constrangeu para trazer nesta noite. Primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que o fato de estarmos na casa de Deus e de muitas vezes sermos pessoas que dão bom testemunho, pessoas que tentam, na medida do possível, fazer a vontade de Deus, estar na casa do Senhor, ofertar na casa do Senhor, dar o dízimo na casa do Senhor, são elementos, são formas que nós encontramos de agradar a Deus. Então você vem na casa do Senhor e você começa, através da palavra, a aprender a servir ao Senhor. Ninguém nasce sabendo. Todos nós somos, de uma certa forma, ensinados, assim como os nossos pais ensinaram, deram ali os seus ensinamentos para a gente. Quando nós vamos para a igreja, nós começamos a congregar, ouvir a palavra de Deus, pegar a Bíblia Sagrada, ler, ouvir um pregador falando da palavra, um servo de Deus explicando a palavra. Isso são formas da gente aprender a servir a Deus, aprender mais sobre a palavra. Às vezes a gente tem muitas dúvidas, e são essas pessoas que estudaram também que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre a palavra. Então a gente começa a ter uma vida diferente, a gente começa a andar diferente, a falar de forma diferente. As nossas atitudes não são mais as mesmas que eram antes, porque hoje a gente tem aquela preocupação, de
de achar o que as pessoas vão pensar dos nossos atos, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então hoje nós não andamos mais para nós andamos para Cristo. Nós não falamos mais para nós falamos para Cristo. Então os meus atos, as minhas palavras, as minhas ações, a forma de eu agir no meu dia a dia, ele tem que estar relacionado com aquilo que eu aprendo da palavra de Deus, aquilo que eu sou ensinado pela palavra de Deus. E Deus só tem coisa boa para ensinar os teus servos. Deus não tem coisa ruim para nos ensinar. Ele só tem coisas boas, ele tem bons ensinamentos. A palavra nos forma, nos alerta a todo momento de como devemos andar, de como devemos proceder. E às vezes a gente começa a ter uma vida correta na presença de Deus. A gente começa a fazer as coisas conforme a palavra está mandando, conforme o pastor está pregando, nos ensinando. Nós vamos aprendendo então a sermos servos melhores na presença de Deus. E às vezes a gente acha que por ser servo de Deus e andar com retidão na presença de Deus, nós temos o direito de exigir de Deus alguma coisa. Porque com Davi foi mais ou menos assim que aconteceu. Davi, ele estava naquele momento, na primeira passagem que eu li lá no livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 7, Davi estava no momento onde vencia as suas batalhas, onde ele fazia a vontade de Deus, onde tudo que ele ordenava o exército obedecia, onde as guerras eram vencidas, onde as orações dele eram ouvidas. E em dado momento, Davi, servo de Deus, que naquele momento estava reto na presença de Deus, ele quis construir um templo. E às vezes, quando a gente está bem na presença de Deus, a gente acha que pode exigir alguma coisa do Senhor. Por que a gente está certo, a gente está correto, estamos andando certinho? Eu posso chegar para Deus e falar para Deus o que eu quero, mas não pergunto para Ele o que Ele quer que eu tenha. Eu prefiro chegar para Deus e falar: eu quero que seja assim, dessa forma a minha vida, ao invés de perguntar para Deus: Senhor, qual é a melhor coisa que Tu queres para mim? Qual é o melhor caminho que eu devo seguir? Quais são as palavras corretas que eu tenho que falar? Quais são as ações corretas que eu tenho que ter no meu dia a dia? Mas não, a gente prefere, porque estamos com uma vida boa na presença de Deus, porque estamos fazendo as coisas certinhas, a gente acha que pode chegar e exigir alguma coisa de Deus. Davi, ele quis construir um templo, porque ele achava, por ele estar bem e pela vontade dele ser boa, porque não é bom se construir um templo para o Senhor, por essa atitude dele ser boa, ele achava que Deus não ia recusar a vontade dele. Aleluia. Porque a gente às vezes acha que, por estarmos pedindo alguma coisa boa, Deus tem a obrigação de atender. Só porque eu quero uma coisa boa e eu estou fazendo as coisas certinhas na presença de Deus, Deus tem que obedecer a minha voz. Aleluia, Deus. Mas Deus nos ensina que não importa aquilo que eu quero, o que importa é que prevaleça a vontade dele na minha vida. Glória a Deus. Porque quando Davi chegou para Deus e falou que ele, no seu íntimo, queria construir um templo, Deus usou o profeta, o homem de
para Deus fuzilar o outro. Pelo menos na nossa fé, nós não somos ensinados a isso. A gente não pede justiça. Não, o Senhor vai lá, acaba com o meu inimigo. Não, abençoa o meu inimigo, dá saúde para ele, porque ele tem que estar saudável para ver minha vitória. Glória a Deus. Se ele torceu contra mim, dá muita saúde para ele, prospera a vida dele, porque ele tem que estar firme, em pé, para ver a vitória que o Senhor vai me dar. Oh, glória a Deus. Mas voltando aqui, o desejo de Davi era bom. A vontade de Davi era boa. Mas a vontade de Davi e o desejo de Davi, apesar de serem bons, estavam no tempo errado. E a gente deve respeitar o tempo de Deus. Deus não faz absolutamente nada fora do tempo. Todas as coisas que Deus faz, que Deus cria, que Deus transforma, tem um tempo determinado para acontecer. E Eclesiastes diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Ele não disse que é uma parte das coisas. Ele não disse que é apenas algumas situações. Mas ali ele diz que todas as coisas, absolutamente tudo que acontece na tua vida, tem um tempo determinado por Deus para acontecer. O relógio de Deus, ele é perfeito, ele não atrasa, ele não tem bateria. A bateria de Deus não precisa carregar. Então esse relógio de Deus, ele funciona continuamente. E o tempo de Deus, ele não é medido por minutos, por segundos, por dias, por anos, como o nosso é. Até porque em 6 dias Deus construiu tudo. Em 6 dias, apenas 6 dias, Deus fez todas as coisas. Eu não consigo resolver nada, nem um ano. A gente quebra a cabeça para resolver, e Ele em 6 dias fez tudo bonitinho. Criou os céus, criou a terra, as árvores, tudo. E no 7º dia Ele lhe deu o dia de descanso, para servir como exemplo para o povo de Israel. E olha que coisa maravilhosa, é um tempo maravilhoso, 6 dias apenas. Mas tem coisas que não duram só 6 dias. Tem coisas que eu não tenho que esperar apenas 6 dias. Eu tenho que esperar mais. E foi isso que Deus falou para Davi. Lógico que ele não usou as palavras que eu vou usar. Mas o que Deus, traduzindo aqui no nosso linguajar popular, o que Deus quis dizer, olha, a tua vontade é boa, mas não é o tempo de edificar o templo para mim ainda. Você talvez entrou aqui nesta noite falando, Senhor, eu quero para agora. Eu quero já. Eu quero nesse momento. Você que acompanha pela rede social, talvez você está dizendo, Senhor, eu preciso de algo hoje. E Deus, pela palavra, diz, não é tempo ainda de eu te dar. Porque você tem que ser alicerçado, tem que alguma coisa ser mudada dentro de você, para que eu faça algo na tua vida. Aleluia, Senhor. Para Davi, ele foi ainda mais enfático. Para Davi, Deus falou, olha, não vai ser nem quando você estiver vivo. Eu vou realizar o teu sonho. Eu vou realizar a tua vontade. Mas quem vai construir e edificar um templo para que o meu nome seja glorificado não vai ser você. Vai ser a tua geração. Mas essa geração vai lembrar de você. Ela vai lembrar que um dia você desejou algo bom. Ela vai lembrar que um dia você orou para mim e pediu algo que era bom. Mas eu
tem que esperar o tempo de Deus. Tem coisas que você tem que esperar o tempo certo para acontecer. Porque Deus, Ele não faz nada errado. Ele falou para ele: olha, não vai ser agora. Quando teus dias forem completos, ou seja, quando você morrer, acabou, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. Alguém de você vai ver uma grande obra que procederá de ti. Ou seja, eu vou honrar a tua fé, eu vou honrar o teu pedido, eu vou honrar a tua oração. Você não vai ver, mas a tua parentela vai ver, e eles vão honrar o teu nome, porque eles vão saber que no teu coração brotou coisa boa um dia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha aqui. E estabelecerei o seu reino. Este, que no caso é o Salomão, este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Davi seria lembrado perpetuamente por uma ação que ele teve. É por isso que você tem que entender que a tua oração não tem que glorificar o teu nome. A tua oração, o teu ato, a tua atitude, as tuas palavras, elas têm que glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. É Ele que tem que ser glorificado na tua vida. Aleluia. Tem muita gente que fala: eu orei e aconteceu, eu profetizei e aconteceu, eu fiz isso e aconteceu. Você não fez nada, você foi só um canal de bênção para que alguém alcançasse a misericórdia do Senhor. Verdade, Deus. Nós não somos nada. Aleluia, Nós Deus. não podemos nada se Deus não for na nossa Verdade, vida. Jesus. Glória a Por isso que Deus. Deus falou para Davi, e Davi entendeu. Louvado seja Deus. Ele entendeu a vontade de Deus. Lá no capítulo 5 de Reis, de 1 Reis, não, na verdade no capítulo 4, ele já fala da sabedoria do filho de Davi. Ou seja, Davi seria já honrado por ter um filho sábio. E ali, a sabedoria de Salomão, ela foi essencial. Sabedoria dada por Deus. Ela foi essencial. Olha aqui, ó, versículo 29 do capítulo 4 de 1 Reis diz: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E ali no capítulo 5, Salomão, nos versículos 3 e 4, ele já começa a dizer, a lembrar da oração que o pai dele tinha feito. Ele começa a fazer menção das coisas que passaram. Irmãos, a gente tem um grande problema. Nós, a maioria dos homens, das mulheres, temos memória muito fraca. Temos memória muito curta. Às vezes a gente quer, por um momento na nossa vida, por uma fraqueza, por uma dificuldade, a gente quer sair da presença de Deus, mas a gente esquece de quantas orações que Deus já ouviu da gente. A gente esquece de quantas orações os nossos pais fizeram por nós, os nossos
de batalha, não é homem que fica dentro de templo, é homem que sai para fora, para guerrear, para levar a mensagem daquele que está mandando. Davi não teria tempo para estar num templo do Senhor. Por isso que Deus não faz nada errado. Por isso que Deus é correto em tudo que faz. Às vezes você fica pedindo e pede um dia, e pede outro dia, e faz campanha, e vai para um monte, e vai para um lugar, e vai para o outro, mas você não entendeu ainda que aquilo que você está pedindo não é o que Deus está querendo para você. Primeiro, você não vai conseguir usar. Foi isso que Salomão disse: olha, bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa da guerra que o cercaram. Ele estava cercado de guerra, era o tempo todo os inimigos indo contra ele. Ele não teria tempo de escolher homens, ele não teria tempo de organizar uma construção. Verdade, Deus. Deus não faz nada desorganizadamente. Deus não cria nada na tua vida para te prejudicar. Deus não faz nada que vai fazer você chorar. Glória a Deus. Mas você está insistindo em algo que não é da vontade de Deus. Você continua calejando o teu joelho, continua gastando tempo de oração, pedindo algo que Deus já falou no teu coração. Não é para você, não é para o teu tempo, não é você que vai experimentar isso. Tudo que Deus te dá tem que ser para a glória dele. Aleluia, Deus. Se Davi tivesse construído um templo, provavelmente os inimigos iriam contra ele, poderiam até destruir o templo. Para que Deus ia fazer isso? Ele explica a Salomão: olha, porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Salomão olhou de um lado, do outro, olhou para todas as situações, não tinha guerra. Ele estava bem com todos os reis do lado. A população gostava dele, os seus empregados gostavam dele. Ele estava bem. Olha aqui, ó, de todos os lados. Adversário não há, não tinha adversário contra ele, nem algum mau encontro. Mesmo que ele andasse, procurasse, ele não achava mal. Ou seja, era o tempo certo de construir alguma coisa. Irmão, tem o tempo certo para construir alguma coisa na tua vida. Aleluia, Senhor. E você tem que pedir para Deus para Ele te dar uma visão, para que você entenda o tempo certo das coisas começarem a acontecer. Mas talvez esta noite você entrou aqui, ou você que nos assiste, talvez o que Deus está querendo dizer para você é que se você prestar mais atenção, você vai perceber que Deus ele está preparando uma obra para ser construída na tua vida. Aleluia, Senhor. E para essa obra ser construída na tua vida, primeiro ele tem que tirar alguma coisa do teu caminho. De Salomão, ele tirou a guerra. De Salomão, ele tirou o mal. Ele tirou todas as afrontas. Salomão precisava ter paz, porque para construir alguma coisa, para que alguma coisa seja levantada, você precisa ter paz. Você precisa estar bem. Você tem que estar em silêncio às vezes. Você tem que ouvir a voz de Deus cochichando. Você tem que ouvir a voz de Deus. Olha, faz desse jeito, faz daquele jeito, fala dessa forma, age dessa forma, vai por esse caminho, vai pelo outro caminho, porque Deus, Ele entende quem está do teu lado, Ele sabe quem está do teu lado, que essa pessoa precisa ver.
mas Ele pode transformar primeiro. Aleluia. Ele pode limpar isso que está do teu lado e está te tirando a paz. Ele pode limpar primeiro algo que está do teu lado, te atrapalhando, te tirando o sono, te fazendo perder dias, noites de sono, para que primeiro essa obra de limpeza aconteça, para depois algo seja construído na tua vida. Glória a Deus. Primeiro Deus tem que acabar com uma guerra dentro da tua casa. Primeiro Deus tem que acabar uma guerra na tua vida, para depois Ele construir algo na tua vida. Glória a Deus. E você tem que entender que as coisas de Deus não são bagunçadas. Deus não constrói nada no meio da bagunça. Deus não constrói nada no meio da guerra. Deus não constrói nada no meio da murmuração. Deus não constrói nada no meio da fofoca. Alguma coisa tem que cair por terra para a construção de Deus começar a ser edificada. Aleluia, Senhor. E você tem que entender. Eu tenho que entender que as coisas não acontecem no meu tempo. Verdade, Senhor. Eu tenho que entender que eu preciso mudar algo, tirar algo do meu caminho para Deus começar a fazer a obra dele. Aleluia, Senhor. Porque para Salomão começar a fazer, as coisas tiveram que ser limpas. Não era mais um reino de guerra. Não era mais um reino naquele momento, irmãos. Entenda, nesse momento, não era mais um reino de guerra. Não era mais um reino de afronta do inimigo. Era uma casa de paz. Era uma casa onde tudo estava fluindo bem. Era uma casa que não tinha guerra, que tinha diálogo. Onde não tem guerra, tem diálogo. Você conversa, você ouve, a outra pessoa fala, você responde. O tom é sempre na média, não é alto. Que quando o tom é mais alto, já vem o nervosismo. Quando o tom já está mais alto, aí começa já a subir a pressão. E aí Deus não vai trabalhar nisso. Que Ele precisa ter paz no ambiente para que alguma coisa seja feita. Então nesta noite, Deus está nos ensinando que a gente precisa primeiro limpar alguma coisa do nosso caminho. Oh, glória. A gente precisa passar uma vassoura espiritual, passar um trator espiritual, porque tem coisa na nossa vida que não é uma poeira como nós tiramos aqui quando entramos. Você tirou, né? Eu não, você estava olhando. A diaconisa limpando a igreja. Ela tirou a poeirinha, mas já foi muita coisa, né? Deixou de poeira. Era só uma coisa simples. E deu trabalho. Foi eterno fora. Mas tem coisa que é entulho. Tem coisa que não se tira com uma vassoura. Tem coisa que não se tira de forma simples. Tem que ter uma ferramenta pesada. Tem que ter um trator. Nem a pá consegue fazer. Tem que ter aquele trator bem forte. E aí quando aquilo começa a ser tirado, quando o caminho começa a ser limpo, quando o terreno começa a ficar diferente, com outras formas, é a hora que Deus vai entrar e vai começar a construir alguma coisa. Oh, glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Quando Deus começa a obra, Ele já bota um prazo final para construir. Aleluia, Senhor. Capítulo 6, versículo 1. E sucedeu que no ano 480, o povo de Deus demorou da saída do Egito até o momento que a obra de Deus começasse a acontecer, demorou 480 anos. Levou 480 anos. Quantos pais morreram em 480 anos? Não conseguiram ver. Depois de 480 anos, chega aqui, olha, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor.
Mas lá no último versículo, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. 7 anos levou para que Deus edificasse uma casa, um tempo, um espaço. Tem coisa que a gente quer muito rápido, que a gente quer que aconteça rápido. Olha, eu quero rápido, Senhor. Eu quero rápido isso, eu preciso disso rápido. Aí Deus nos ensina primeiro que a gente precisa tirar algo do nosso caminho. Às vezes é uma amizade que você tem que tirar. Às vezes é alguém que está atrapalhando a tua fé. Você chega aqui na igreja, é só glória. Você chega aqui na igreja você chora na presença de Deus, porque os louvores são bonitos. Você chora na hora da palavra, você chora na hora da oração, mas você sai lá fora e vem no teu ouvido e vai jogando um monte de entulho no teu coração. Vai jogando um monte de entulho e você não consegue sair da mesmice que você está. Você está na mesma situação. E aí você olha e fala: Senhor, por que aquele lá está conseguindo? Por que aquela lá está conquistando? Por que aquela lá conseguiu algo? Por que teve uma porta aberta para ela? Por que teve uma porta de emprego, uma promoção no emprego? Por que ele conseguiu alguma coisa? Porque ele teve coragem e ousadia de tirar o entulho do caminho. Glória. Você sai daqui e você volta para o mesmo entulho que você já vê todos os dias lá. Você não tem coragem de pegar esse trator espiritual e arrancar isso do teu caminho. Oh, aleluia, Senhor. E aí a gente vai vendo, a vida não vai para frente, a nossa vida espiritual não vai para frente, a gente não entende o caminho que Deus quer para a gente, a nossa vida financeira está do mesmo jeito, a nossa vida amorosa está do mesmo jeito, as coisas não andam, porque você precisa limpar primeiro o teu caminho para Deus edificar alguma coisa na tua vida. Amém, Senhor. Louvado. E aí, a construção começou, a edificação começou. Vocês vejam, irmãos, que no versículo 4 do capítulo 6, ele diz: e fez a casa janelas de vista estreita. Quando eu li isso, eu achei muito interessante. Por que esse detalhe? E fez a casa, né, você dentro da casa, ele fez janelas em cima, estreitinha. A gente, quando entra na casa de Deus, a gente não tem que pensar nas coisas de baixo. Olha o ensinamento que Deus deu para um homem sábio, porque Salomão era um homem sábio. Constrói a casa e deixa uma janela para cima, porque a luz de Deus vem de onde, irmãos? Vem de cima. Aleluia. Quando você entra na casa de Deus, deixa a luz do céu entrar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deixa a luz de Deus entrar na tua vida. Essa janela tem que ficar aberta para você deixar essa luz de Deus entrar em você, entrar na tua vida, fazer faxina, tirar esse entulho para você ver a obra de Deus acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Deus. Aleluia, Senhor. Santo Deus. E fez a casa janelas de vista estreita. O homem, quando entrava, porque infelizmente naquele tempo a mulher não tinha, né, esse direito, então as mulheres ficavam nos átrios, os homens entravam, porque era cultural, os homens entravam, aí eles olhavam para cima e a luz vinha para eles. Olha que coisa tremenda. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz tem um motivo. E aí, ó, eu li alguns versículos para vocês, não dá para a gente falar de tudo,
Mas lá no versículo 7, e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Presta atenção nisso, irmãos. Olha a sabedoria que Deus deu para Salomão. Olha, a casa de Deus vai ser levantada. Vocês vão usar pedras. Só que aqui dentro, eu não quero barulho. Aqui dentro eu não quero bagunça. Então lá onde está, quilômetros da onde estava sendo feito o templo de Deus, os homens estavam o quê? O que eles faziam? Quebravam as pedras, usavam os instrumentos que tinham que usar, mas quando chegava na casa de Deus, a coisa já estava perfeita. Não precisava usar martelo, não precisava usar nenhum instrumento. Por quê? Porque Deus queria silêncio. Deus trabalha no meio do silêncio. Deus, Ele quer um particular comigo e com você. Sabe por quê? Olha só, no versículo 23, gostaria de falar mais, irmãos, mas não vai dar, já está misturado o tempo aqui. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. 10 côvados dá mais ou menos 6 metros, quase 7 metros, 6,6 metros. E aí, o que é um oráculo? Oráculo é um lugar separado para a palavra de Deus. E oráculo significa cochicho de Deus. Para você ter uma ideia, lá no versículo 7, a gente falou que Deus trabalha no silêncio. Ele não precisa fazer grandes. Tem gente que acha que para Deus operar tem que fazer um estrondo. Mas não. Deus trabalha no silêncio. Porque a maneira de Deus trabalhar, o homem sábio, ele é silencioso. Ele ouve mais e fala menos. E Deus é o dono de toda a sabedoria. Então, ele não queria barulho na obra dele. Porque no silêncio ele trabalhava. No silêncio ele dava mais sabedoria para Salomão. Tanto é que quando Salomão começou a organizar, olha, vamos chamar aqui os homens para a construção. Salomão falou, não, manda 30 mil. Mas de quantos nós vamos precisar para fazer essa construção? De 10 mil. Ah, por que 30 mil? Porque 10 mil trabalham, 20 mil descansa. Depois sai mais 10. Vem aqui, trabalha, mais os outros 20 mil descansam. Vem aqui. Deus não cansa ninguém, irmão. Deus não quer cansar você. Você não precisa estar na presença